Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma live aqui hoje. Então hoje nós estamos aqui nesse dia ensolarado, nesse sábado ensolarado, né? Nós começamos mais uma nossa live aqui hoje. E aí eu trouxe para vocês, né, uma novidade aí. Nós vamos trabalhar, né, diferente do que nós fizemos na semana passada. Nós vimos gráficos, nós vimos tabelas. Hoje nós vamos trabalhar com PROC-V, PROC-X e índice Corresp. Eu sei que para muita gente aí isso aqui é bem tranquilo, né? O PROC-V é bastante conhecido aí por muita gente, por as empresas, mas aí nós temos o índice Corresp também, que é uma alternativa ao PROC-V e melhora um pouquinho aí, né, a forma do PROC-V, que a gente vai ver que tem um errinho no PROC-V ali que ele não consegue fazer. Na verdade não é um erro, é um problema nele que ele não consegue resolver e o índice Corresp resolve pra gente, ok? Então, eu cumprimento a vocês aí que estão ao vivo com a gente, né? Que está ao vivo com a gente aqui. Se quiser comentar qualquer coisa aí no chat, quiser mandar alguma mensagem aí, a gente vai responder tranquilamente, tá ok? E nós vamos ir para as pessoas que vão assistir depois, não se preocupe, vai ficar gravada essa live aí no YouTube, né? Nas plataformas, e aí você pode assistir tranquilamente, ok? Espero que você goste dessa aula. E aí nós vamos começar junto aqui. Fica aqui comigo do início ao fim, beleza? Que nós vamos aprender hoje. Então vamos lá. Eu trouxe na tela para vocês, primeiramente aqui, né, de cara vocês já podem ver na tela aí, eu tenho uma planilha, né? Uma planilha aqui com algumas informações. Nós temos aqui, por exemplo, né, é uma situação hipotética que pode ocorrer em qualquer empresa, né? Você, assim, é o dia a dia de muitas empresas aí. Então nós temos aqui matrícula das pessoas, né? Assim, pode ser um CPF, pode ser uma matrícula, pode ser uma identidade. Então nós temos esse número aqui, eu chamei de matrícula. Nós temos também aqui as cidades, né? Cidade aqui dessas pessoas, o nome dessas pessoas. Lembrando mais uma vez que esses dados são fictícios, né? Se muitas vezes der uma coincidência de uma pessoa estiver com esse nome aí, João Silva, de São Paulo, com a matrícula igual, alguma coisa assim, são dados fictícios, né? A gente criou aqui, eu criei, na verdade, né, esses dados, só para a gente poder, a título de estudo aqui para a gente. São dados, né, não são reais para a gente aqui. Ok? Então tá. Então a minha planilha ela é composta pelo quê? Pela matrícula, pela cidade, o nome das pessoas, a data da venda. Nós temos também aqui o valor de venda, né, de cada um aqui. Nós temos a quantidade e nós temos o produto vendido para cada um. Ok? Beleza. Olá, valeu, obrigado, viu, Roberto? Obrigadão aí. Top mesmo. Vamos começar aqui, né? Qualquer dúvida você pode perguntar, tá bom? Então vamos lá. Então nós temos uma planilha aqui com os dados de algumas pessoas, dados de venda, né? Você pode ver com a situação hipotética de pessoas com dados de venda. Ok? Beleza. Aqui do lado eu coloquei, né, um resuminho que eu vou mostrar para você o seguinte. O funcionamento é a mesma planilha, né? O funcionamento é o mesmo, olha só. Quando a gente for selecionar, por exemplo, aqui, ó, nesse campo amarelo, eu vou clicar aqui, por exemplo, tá a Laura Mendes selecionada, tá dando o valor da venda dela, R$280 aqui, né? Então vamos procurar aqui a Laura Mendes. Ela está, cadê a Laura Mendes? Aqui, ó. Laura Mendes está aqui, deixa eu só marcar para a gente poder visualizar melhor, de amarelinho. Beleza, Laura Mendes, selecionei. Valor da venda, 280 aqui, ó, R$280. Se eu trocar agora para outra pessoa, por exemplo, vou colocar aqui a Ana Pereira. Foi para 150 aqui o valor. Ana Pereira, cadê a Ana Pereira? 150 o valor. Então, essa aqui, né, é uma forma do PROC-V buscar a informação. Então, a gente vai entender na tela como funciona isso. Nós temos também aqui o índice Corresp, onde nós buscamos a informação da Maria Oliveira, por exemplo, e vai mostrar a matrícula. Então, eu quero saber qual que é a matrícula da Maria. Então, cadê aqui? Ó, Maria Oliveira. Maria Oliveira está aqui, a matrícula dela é 1002. Mostrando para a gente aqui, 1002. Posso dar um zoom para você poder visualizar melhor. E aqui embaixo nós temos o PROC-X. Nós temos o Paulo Souza e eu quero saber qual que é a matrícula do Paulo Souza. Então deu 1005. Paulo Souza, cadê ele aqui? Paulo Souza, 1005. Então qualquer um desses aqui que eu for trocar o nome, né, se eu for trocar o nome aqui, ó, vai se alterando automaticamente. Então isso você pode aplicar aí nas suas planilhas, ok? E a gente vai aprender como fazer isso agora. Nós vamos aprender para cada uma dessas funções aqui, como a gente fazer isso aqui, o passo a passo, tá ok? Então, vamos lá. Deixa eu só voltar aqui ao normal que estava antes. As cores aqui, ó. Vou mudar aqui um pouquinho. Beleza.
Então vamos lá. Então nós vamos para a aula agora, utilizando aquele mesmo exemplo lá, mas só que agora na prática mostrando como funciona essas fórmulas aqui, beleza? Então beleza. Antes de eu começar com as funções com o PROC-V, com o índice CORRESP e com o PROC-X, eu tenho que mostrar para você primeiramente, provavelmente você já deve saber isso aqui, como usar, como criar essa validação aqui, ó, essa listinha aqui, ó, que eu criei. Tá vendo, ó? Eu criei uma listinha aqui, ó, João Silva, Maria Oliveira e tudo mais. Eu criei com uma ferramenta do Excel chamada validação de dados. Então é bem simples, eu vou mostrar para você como se cria agora aqui. Então vamos lá. Primeiramente, para eu conseguir a validação de dados, ou seja, criar essa listinha aqui do lado, na minha listinha de nomes aqui, eu preciso do seguinte, eu tenho que escolher o local que eu quero colocar essa lista. Como no nosso exemplo, o local é essa aqui, ó, onde está essa célula em amarelo, que é a I3, então nós vamos jogar o valor aqui. Então você, primeiramente, clica aqui dentro, por exemplo, na área amarela aqui, é o local que você vai colocar, né, vai colocar aqui a validação de dados, onde você vai inserir sua lista. Então você vem aqui, aí você vai lá em cima em dados. Ao acessar aqui dados, você tem aqui do lado direito algo escrito como assim, ó. Não sei se você vai conseguir visualizar aí. Neste caso eu não consigo dar o zoom aqui ao vivo. Se fosse uma aula gravada eu conseguiria. Mas só que o Excel não proporciona, né, esse zoom aqui no cabeçalho aqui em cima, na faixa de opções. Então nós temos aqui, olha, ferramentas de dados. Dentro, ó, presta atenção, aqui na guia dados, na faixa de opções, nós vamos vir aqui em ferramentas de dados, ok? Vindo aqui em ferramentas de dados, nós temos algo escrito como isso aqui, ó, validação de dados. Tá vendo aqui onde tem uma setinha verdinha e um símbolozinho de cortar, de proibido? Então isso aqui é chamado validação de dados, ok? Você vai clicar nesse símbolozinho aqui de validação de dados e aí ele vai abrir uma janelinha para você na tela. Mais uma vez, talvez você não consiga visualizar bem aí, porque ela aqui ela tá um pouquinho é um pouquinho zoom aqui, não dá para a gente dar justamente por causa das restrições aqui do Excel mesmo. Se fosse na planilha eu conseguiria, né, nas letras e tudo mais, nas fontes, mas aqui eu não consigo. Mas aí eu vou lendo para você. Validação de dados, a janelinha aqui, onde nós temos aqui a primeira aba chamada configurações. Quando você vier aqui em configurações, você vai ter algo escrito assim, ó, critério de validação, permitir. Aí tem a primeira opção é qualquer valor. Você vai clicar nessa setinha ao lado aqui e vai ter uma listinha, número inteiro, decimal, lista. Você vai escolher isso aqui, ó, lista. Por quê? Porque você quer colocar aqui do lado, aqui na célula aqui, I2, I3, aliás, você quer colocar uma lista, né? Então você vai selecionar aqui lista, ok? Ele vai mudar aqui um pouquinho o layout, ó. Antes estava assim, ó, qualquer valor, desse jeito. Quando eu alterei aqui para lista, vai aparecer essa opção aqui embaixo, ó, esse campo, fonte. É onde você vai escolher a fonte de dados, onde você vai buscar a lista que você quer inserir aqui, ok? Então isso é chamado de validação de dados. Você vai clicar nessa setinha aqui do lado e ele vai abrir a opção para você aqui, ó, validação de dados. E ele está esperando você inserir os dados. Então simplesmente você vem aqui, ó, vou clicar na primeira, onde está escrito João, na C2, e vou arrastar até a C16, que é o Eduardo Oliveira. Ok, selecionou o intervalo, ó, é igual a C2 até C16. Pressiono Enter e OK. Então, automaticamente, ele já trouxe para a gente aqui a listinha ao lado. Não sei se você vai conseguir visualizar, vou aumentar um pouquinho mais aqui, ó, o zoom, para a gente poder ver na tela aqui direitinho. Então, nós temos aqui, ó, vai aparecer essa setinha e você tem agora a lista. Tá vendo, ó? Você tem a lista aqui, onde você pode selecionar cada uma das pessoas. Eu poderia muito bem copiar isso aqui para a lista de baixo agora. Eu dou um Ctrl C e Ctrl V. Vai funcionar da mesma forma aqui, ó. Nome, onde está o nome, nome. Ana Pereira, copiou. Então a listinha. Mas eu vou mostrar para você mais uma vez. Eu copiei, mas eu vou mostrar como se faz mais uma vez. Dessa vez mais rápido. Selecionei a célula que eu quero. Venho aqui em dados, na faixa de opções. E agora eu seleciono aqui, ó, validação de dados. Dentro de validação de dados, nós temos aqui configurações. Você vai selecionar a lista. Vai clicar nessa setinha apontando para cima aqui. Vai selecionar os dados que você quer. Vou selecionar lá mais uma vez, aqui, ó, de C2 até C16. Pressiono o Enter. Vai vir a fórmula aqui para dentro e dou OK. Prontinho. Veio mais uma vez a nossa lista para cá, ó. Então você consegue
trabalhar diretamente aqui as suas listas, beleza? Então é só isso aqui, a validação de dados é bem tranquilo, provavelmente você que está me assistindo agora já conhece, né? Me fala aí, você conhece? Vocês que estão assistindo aí, Roberto, você conhece essa validação de dados? Já conhecia? É bem tranquilo, não é? Comenta aí, qualquer coisa. Beleza, então vamos lá. E agora, nós vamos continuar. Continuando aqui, nós vamos partir agora para o PROC-V. Primeiramente, aqui na nossa lista, nós precisamos puxar o PROC-V. Eu vou falar aqui, desde o início, o PROC-V, mostrar a essência mesmo, passo a passo, porque muita gente que vai assistir, que está assistindo essa live e que vai assistir depois, não conhece PROC-V ainda. Muita gente me pergunta, muita gente manda mensagem para mim para resolver exercícios que tem PROC-V. E não é uma coisa assim, apesar de ser uma função amplamente divulgada, se você encontra no YouTube, em cursos, vários lugares, muita gente não conhece ainda. Por quê? Por causa da prática mesmo. Ah, beleza, Miguel. Carlos Miguel, né? Beleza, parabéns. Mas a gente vai continuar aqui, vou mostrar aqui, né? Muita gente não conhece mesmo, igual eu estava explicando, mas eu preciso mostrar o passo a passo mesmo para ficar aí para as pessoas que não conhecem, ok? Então vamos lá. Agora eu vou digitar aqui, né? Vou começar com o PROC-V. O que é o PROC-V? O PROC-V significa o seguinte: esse PROC aqui significa procurar. E o V, procurar na vertical, ou seja, ele busca de cima para baixo, ok? Então, se eu tiver, por exemplo, uma lista de nomes, e eu digitar, por exemplo, lá, igual eu coloquei Ana Maria, ele vai procurar de cima para baixo onde está Ana Maria. Ah, eu procurei aqui, por exemplo, vamos colocar o nosso exemplo aqui, ó. Ana Maria, vou diminuir um pouquinho agora. Só mais um pouquinho, beleza. Vamos imaginar que eu digitei aqui Ana Maria. Aí eu falo assim, PROC-V, procura para mim o nome Ana Maria. Então ele vai vir aqui, ó. É João Silva? Não. É Maria Oliveira? Não. É José Santos? Não. É Ana Pereira? Eu falei Ana Maria. É Ana Pereira? Desculpa. É Ana Pereira? Não. Então, aliás, ele procurou que encontrou a Ana Pereira. Então ele vai parar aqui na Ana Pereira e vai informar os dados que estão naquela linha, de acordo com a coluna aqui. Mas eu vou explicar isso aqui, né, passo a passo na aula, ok? Então ele vai parar aqui na Ana Pereira e vai trazer os dados dela, ou a matrícula, ou a cidade, ou a data da venda, ou a quantidade, ou valor. O que tiver nessa linha aqui, ele vai buscar para a gente aqui, de acordo com o que você for pedir. Beleza? Ok, primeiramente é isso. O primeiro conceito é esse. É procurar de cima para baixo, né? Ou seja, na vertical. Vamos lá. Então nós temos aqui o nome Ana Pereira. Para eu iniciar aqui a minha função PROC-V, eu preciso digitar primeiramente igual, né? Como qualquer forma, qualquer função aí que a gente tem aqui no Excel, você digita igual e vai digitar o PROC-V. PROC-V. Ok. Automaticamente o Excel já puxa para você a função. Você abre o parênteses aqui e ele começa com os argumentos. Aqui embaixo você tem os argumentos, tá vendo aqui, ó? Ele já deu uma colinha pra gente falando o que é cada argumento dentro da função PROC-V. Então toda função do Excel, né, ela precisa de argumentos. Exceção, como eu disse na aula anterior, né, na aula passada, exceções de algumas, como data, horas, alguma coisa assim, elas não precisam de argumentos. Nesse caso aqui, o PROC-V, como a maioria das funções do Excel, elas precisam de argumentos. O que são argumentos? São valores que o usuário vai inserir para a função, para que ela procure aquele dado ali, para que ela execute aquela informação que está dentro ali da função, ok? Neste caso, o PROC-V, ela vai procurar os dados. Então vamos lá, PROC-V. A primeira opção que ela está pedindo aqui, qual que é o primeiro argumento aqui? Valor procurado. O que é o valor procurado? É aquilo que eu estou procurando, ou seja, pode ser um texto, pode ser um número, ok? Pode ser uma célula com alguma informação. Então, o valor procurado é o que ele vai procurar dentro daquele intervalo. Eu estou falando aqui, ó, o valor procurado, eu estou procurando, nesse caso, a Ana Pereira. Onde está a Ana Pereira? Então, vamos marcar primeiramente, valor procurado. Ou eu clico aqui dentro, na célula, selecionando a I3, automaticamente vai vir a Ana Pereira, selecionando a Ana Pereira, ou eu posso digitar aqui dentro. Dentro de qualquer função do Excel que você precisa digitar um texto, você tem que colocar ele entre aspas duplas, ok? Então, por exemplo, eu vou digitar aqui, ó, Ana Pereira. Seria desta forma aqui, ó.
dessa forma. Então, se eu quisesse procurar a Ana Pereira diretamente aqui, eu digitaria assim, aspas, Ana Pereira, fecho aspas, ok? Mas a gente não vai utilizar dessa forma, porque não fica dinâmico. É recomendável você fazer a vinculação, ou seja, o valor procurado, diretamente na célula. Caso você mude aquela célula, ou seja, você mude o valor da célula, mude o nome aqui dessa célula, automaticamente o PROC-V vai reconhecer aquele valor e vai trocar, ok? Então vamos lá. Primeiramente eu vou clicar aqui na I3, ou seja, entendi, eu quero, o valor que eu estou procurando é a Ana Pereira, é o valor procurado, é o primeiro aqui, ó, você pode ver que na sua colinha aqui embaixo, ó, ele está em negrito, valor procurado. E aí, cada argumento dentro da função PROC-V, ele é separado por um ponto e vírgula. Ponto e uma vírgula, ok? Assim como praticamente todas as funções, né? Então, quando eu vou digitar aqui, ó, ponto e vírgula, o que ele faz? Ele pula para o próximo argumento. E o próximo argumento aqui é matriz tabela, ou seja, ele te dá aqui tudo, né? Toda a cola da função para você trabalhar. Não é tão intuitivo, porque você tem que entender o que é valor procurado, o que é matriz tabela, né? Então, nesse caso, a matriz tabela é a matriz, ou seja, onde que eu vou procurar a Ana Pereira? Que lugar está a Ana Pereira? Qual local que está a Ana Pereira? Então, a Ana Pereira, a matriz tabela, é o intervalo que ela se encontra. A Ana Pereira, ela se encontra aqui, ó, nesse intervalo aqui que nós temos. Deixa eu diminuir o zoom só mais um pouquinho. Aqui, ó. A Ana Pereira, ela se encontra nesse intervalo aqui, ó, da coluna C. Ou seja, onde nós temos os nomes, a relação de nomes das pessoas. Então, se eu selecionar aqui de C2 até aqui, ó, a C16, eu tenho um intervalo, ou seja, eu tenho a matriz tabela. Eu tenho o local onde se encontra a Ana Pereira. Ok? Beleza. Seleciono mais uma vez o ponto e vírgula. E aí ele pulou para o próximo argumento. Qual que é o próximo argumento aqui que nós temos? Número, índice, coluna. O que seria esse número, índice, coluna? É a coluna onde se encontra a informação que eu quero buscar. Por exemplo, eu digitei Ana Pereira, que é o valor procurado. Ela está nesse intervalo na matriz tabela de relação de nomes. E o valor da venda da Ana Pereira. Eu quero saber qual que é o valor da venda. Esse é o meu resultado que eu estou procurando. A informação que eu estou procurando é o valor da venda. Então, o valor da venda, ele está localizado onde está o número, índice e coluna. Ou seja, a coluna onde se encontra o valor da venda. Qual é a coluna que se encontra o valor da venda? É a coluna E, ok? Mas aí é um número. Como que eu vou saber qual que é esse número? Eu conto, ou seja, eu conto a partir do seguinte. No PROC-V, eu conto a partir do seguinte. Onde está, primeiramente, o valor procurado? É aqui, onde está a matriz tabela, onde começa a matriz tabela. É a primeira coluna C, que você conta 1. A segunda coluna é a D, 2. E a terceira coluna, ou seja, a coluna E é a terceira, onde está o valor de venda. Então você sempre começa a contar aqui, ó, da esquerda para a direita. Sempre da esquerda para a direita. Sempre, lembrando, PROC-V, da esquerda para a direita, de cima para baixo na lista, da esquerda para a direita. O que significa isso? Sempre, né, a minha matriz, ela começa aqui, a matriz ela começa nesse intervalo aqui, onde tem o valor procurado, e ela vai até onde se encontra o valor, né, ou seja, o valor da venda. Então, nós vamos começar a partir sempre aqui, ó, a primeira coluna sempre é onde está o meu valor procurado, ou seja, onde estão os nomes. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, é o valor da venda que a gente quer. Então, o valor da venda, ele está na terceira coluna. Ou seja, a coluna 3 é o meu número, índice, coluna. Ok? Ponto e vírgula. Eu coloco aqui, né? Para finalizar, já vou responder, tá, Roberto? Se tiver, você perguntou aqui, ó, se tiver 1000 nomes, tem como selecionar mais rápido na matriz? Tem sim. Só um momento que eu vou mostrar para você. Tem um atalho, né? Então vamos terminar aqui, ó. O próximo aqui, ó, a próxima informação que ele está procurando agora, vamos lá, a próxima informação que ele está querendo agora, o próximo argumento, você pode ver que ele está até entre colchetes, assim, ó, tá vendo colchetezinho? Não sei se você consegue visualizar aqui, ó. Deixa eu só aumentar um pouquinho para cá. Tem um colchetes aqui, tá vendo, ó? No finalzinho da nossa colinha aqui do Excel, nós temos aqui, ó, procurar intervalo. O que significa esse procurar intervalo aqui? Assim, ele vai me dizer o seguinte,
você tem o valor 0 ou 1. E eu digo para você aí, ó, Roberto, Carlos, né, quem está me assistindo aí agora, o valor, esse procurar intervalo aí, né, o valor aí, ele sempre, 99,99% das vezes, ele vai ser 0. Por quê? Porque geralmente, quando você está procurando uma informação dentro de uma planilha, dentro de uma matriz, você sempre procura o valor exato, ok? Não é o valor, a correspondência exata, tá vendo aqui, ó? Verdadeiro, correspondência aproximada, falso, correspondência exata. E neste caso, o verdadeiro é representado pelo número 1, ou você pode escrever verdadeiro ali, e falso você representa pelo número 0, ok? Então 0 vai ser a correspondência exata. Então, como eu falei, 99,99% das vezes você vai colocar como valor exato, porque você quer o valor exato, você quer a correspondência exata. Muito difícil alguém procurar aí um valor aproximado, a não ser que seja números, alguma coisa assim, algum código. Mas você, como se trata de nomes, você quer procurar o valor exato. Então você vai colocar aqui um 0, né? Colocou um 0 aqui após o ponto e vírgula, e vai fechar o parênteses. Quando você fecha o parênteses, automaticamente a nossa colinha some. Olha só, eu apaguei o parênteses aqui, ó. A colinha está aqui. Quando eu fechar o parênteses, o que ela fala? Fechei o parênteses, ela some. Por quê? Porque você terminou, você acertou a função, você conseguiu terminar a fórmula toda sem, assim, a princípio, sem erros, né? Pelo menos na digitação aqui você não tem erro, ok? Então você fechou aqui o parênteses e dá Enter. Olha só o que aconteceu. Ele deu um ref aqui. Por que ele deu um ref? Vamos entender por que ele deu esse ref aqui. Porque é o seguinte, olha só. Aqui no intervalo, ó, quando eu estava arrastando, clicando nas fórmulas aqui, ó, ele deu o quê? C2, C16. Por que aconteceu isso? Porque essa matriz tabela aqui, ó, eu não selecionei tudo. Eu tinha que selecionar aqui, ó, de C2, vou selecionar mais uma vez aqui, ó. Vou clicar aqui na C2 até aqui o final, ó. Até a, qual que é essa letrinha aqui? Até a E16, ó. C2 até E16. Por que deu aquele erro? Porque quando eu estava mostrando para você que a quantidade de colunas aqui, ó, mostrando, contando, eu esqueci de selecionar o intervalo, eu selecionei apenas o C aqui. Então, o que ele vai entender aqui agora? Ó, voltando mais uma vez, nós temos aqui o valor procurado, que é o primeiro, que é a I3, que é a Ana Pereira. Depois, a matriz tabela, que é o intervalo, aqui ó, a matriz tabela está falando aqui para a gente, ó. Deixa eu só fechar aqui, cliquei aqui no ajuda. Vamos lá, voltar. Só um momento, aqui que eu estou clicando sem querer aqui. Tem que arrastar, é bem pequenininho, gente, para arrastar isso aqui é muito pequenininho. Beleza, aqui ó. Vou colocar aqui, tá bom. A matriz tabela está aqui, ó, que é o intervalo que eu quero agora de C2 até E16, que é o intervalo onde se encontra, pode se encontrar a Ana Pereira aqui, né, juntamente com o valor da venda. O valor da venda está aqui no final, ou seja, de C2 até E3. De C2 até E16, aliás. Então eu dou Enter, ok? Então agora ele puxou 150 corretamente aqui. Então se eu verificar aqui, ó, a Ana Pereira, cadê a Ana Pereira mais uma vez? Ela está aqui, ó, o valor da venda dela é 150, tá vendo? 150, por quê? Porque eu busquei a Ana Pereira até aqui 150. Eu vou responder rapidamente aqui o Roberto. Ele me perguntou o seguinte: se tiver 1000 nomes, tem como selecionar mais rápido na matriz? Ou seja, o Roberto, seria de cima para baixo, né? Os 1000 nomes, né? Ou seria da esquerda para a direita? Se for os 1000 nomes de cima para baixo, você faz o seguinte: ao invés de você fazer aqui, como eu arrastei, ó, eu cliquei aqui, tá vendo? Ó? Cliquei aqui de C2 a E16. Eu fiz assim, clicando e arrastando, né? Para a gente mostrar a didática como funciona. Mas se eu fizer o seguinte, assim, ó. Se eu clicar no primeiro aqui, eu posso fazer o seguinte: eu posso segurar Ctrl do meu teclado aqui, ó. Segurar Ctrl do meu teclado e pressionar a setinha aqui, ó. Ctrl do teclado, vamos ver aqui se eu... ó, aliás, você pressiona Ctrl, deixa eu só voltar aqui. Aqui, ó, cliquei. Você clica no primeiro, por exemplo, João Silva, que é o intervalo. E aí você faz o seguinte: você pressiona Shift, né? Eu falei Ctrl, mas é Shift. Pressiona Shift no seu teclado aqui e vai arrastando para a direita com a setinha, ok? Foi para a direita. Agora você vai pressionar Ctrl do seu teclado juntamente com Shift, Shift, Ctrl e seta para baixo. E ele seleciona o intervalo para você automaticamente, tá vendo? Ó? Ou seja, ele pegou a tela embaixo. Se eu pressionar mais uma vez, ele vai até a última linha do Excel lá, ó. Tá vendo? Ó? Ele procurou lá embaixo, porque ele está procurando
onde tem mais alguma informação, onde tem alguma digitação, alguma célula preenchida. Então ele vai até a última, porque ele não encontrou nenhuma. Então se eu pressionar mais uma vez Ctrl Shift Seta para cima, ele volta novamente para a posição que estava aqui. Então você faz isso, ó, você seleciona aqui, ou você pode selecionar com o mouse mesmo, né? Tá vendo aqui, ó, com o mouse mesmo daqui para cá, segura Shift, Ctrl e seta para baixo. E ele vai lá para baixo, tá vendo? Ó? Selecionou tudo. Se eu pressionar mais uma vez, igual eu falei, ele vai até o final, ou seja, na última linha. Se eu tivesse aqui, por exemplo, na linha 500 mil, ele pararia na 500 mil, ok? Tá entendido isso aqui? Então esse é o atalho que você pode usar. Ctrl Shift seta para baixo, beleza? Ou seta para direita e para esquerda. Isso funciona tanto para esquerda, para direita e para cima, para baixo. Se eu pressionar mais uma vez aqui, ó, Ctrl Shift seta para direita, ele vai até o final, tá vendo? Ó? Selecionou aqui o produto A. Ctrl Shift seta para baixo, também. Ctrl Shift seta para esquerda, tá vendo? Ó? Ele vai para a esquerda. Então, é um atalho que você pode usar aí, ok? Beleza, espero que você tenha entendido aí. Então, mais uma vez selecionando aqui, ó, vamos usar o atalho novamente, como o Roberto aqui sugeriu. Ctrl Shift, primeiramente, né, aliás, Shift seta para direita e Ctrl Shift seta para baixo. Então, selecionei meu intervalo aqui e agora eu pressiono o Enter. Então, veio aqui pra gente a Ana Maria aqui, né? Eu tô só falando Maria. Mais uma vez aqui, a Ana Pereira com o valor da venda dela. Então, se eu trocar aqui agora, ó, Ana Pereira, Maria Oliveira, 180. Podemos conferir aqui do lado. Deixa só um zoom um pouquinho aqui, que às vezes o pessoal não consegue ver direito. Maria Oliveira. Se eu selecionar, por exemplo, o Eduardo Oliveira aqui, ó, não importa a ordem, tá, pessoal? Aí, ó, 280. Então, veio o valor da venda dele aqui automaticamente. Ok? Então, é assim que funciona o PROC-V. Da esquerda, de cima para baixo, ele vai procurar os nomes, relação de nome, e da esquerda para a direita. Ele não consegue, de forma alguma, buscar isso aqui, ó. Se eu quisesse saber, por exemplo, aqui, qual é a matrícula do Eduardo Oliveira, que é a 1015, a gente não consegue visualizar isso. Por quê? Porque o PROC-V ele não consegue ver da direita para a esquerda, ele só consegue ver da esquerda para a direita. Então ele não consegue vir aqui, ó, chegar aqui no Eduardo Oliveira e vir para cá e falar assim, ó, a matrícula do Eduardo Oliveira é a 1015. Ele não consegue fazer isso. Ele só consegue fazer assim, ó, daqui para cá. Eu quero saber qual que é a data da venda, qual que é o valor da venda, a quantidade. Isso aqui ele consegue ver. Isso aqui vai ser o número da coluna. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu quiser saber, por exemplo, qual é o produto vendido aqui, ó, vou trocar. Vou colocar aqui produto vendido. Ao invés de ser valor da venda. Como que eu chego aqui no produto vendido? Simplesmente eu posso alterar a minha função aqui, ó. Vou pressionar F2 para mim ativar minha fórmula novamente. Eu tenho que o valor procurado é o I3 mesmo, continua da mesma forma. O intervalo agora não é mais de C2 até E16, agora é de C2 até G16, porque eu tenho que pegar lá onde está o produto vendido. Então vou selecionar aqui, ó, até o final, ok? Então alcancei até o finalzinho lá, onde está o produto vendido. E aí, qual que é o número da coluna agora? Antes, o meu número índice coluna era 3, porque eu estava aqui, ó, João Silva, 1, 2, 3, que é o valor da venda que eu estava procurando naquela hora. Agora eu quero a última coluna aqui, ó. Então eu começo de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o número do meu índice coluna. Então eu coloco aqui 5, posso alterar para 5. E pressiono o Enter. Então, aqui, ó, produto vendido pelo Eduardo Oliveira é um produto C. Ok? Entendido? Então, é bem tranquilo aqui o PROC-V, né? Então, você pode ver aqui que sempre ele é comandado aqui, basicamente, pelo intervalo que você coloca, que é a matriz toda, né? Que é a matriz que ele pede pra gente aqui, ó. Que é a matriz tabela. E comandado também pelo número índice coluna, ou seja, ele vai até onde está aquela coluna. Você tem que sempre colocar, você tem que sempre selecionar o intervalo, né? Nunca esse intervalo aqui, ele pode ser maior que o número da coluna. Então você nunca pode selecionar esse intervalo de C até G e pedir um valor que estaria aqui na coluna H, porque ele vai dar um erro, ele não reconhece. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, eu vou colocar de C, vou deixar do jeito que está aqui, ó. C. Vou imaginar aqui que eu coloco mais uma informação na coluna H aqui para o Eduardo. Já que está o Eduardo Oliveira aqui, ó. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui teste. Eu quero buscar esse teste aqui. Se eu, por acaso, aqui, ó, deixar de C até G16
e eu alterar aqui o valor da coluna para 5, ó, vou alterar aqui para 5, ou seja, vou alterar para 6, aliás, né, que estava 5. Olha só, e dá esse erro de referência aqui. Por quê? Porque ele não consegue enxergar o que estava depois ali, né? Não tem aquela informação. Eu estou falando uma coluna, eu estou falando o número de uma coluna que ultrapassa o intervalo que eu preciso, ok? Então, beleza. Então vamos lá, deixa eu tomar só uma água rapidinho aqui. Ok. Mais alguma dúvida aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar mesmo, viu, pessoal? Tá bem tranquilo aqui. Aqui deixa eu olhar aqui no chat também, se tem alguma coisa. Não, tá tranquilo aqui também. Beleza, então, vamos continuar aqui. Nós gastamos aí 30 minutos para explicar, né, para mostrar como funciona o PROC-V. Então vamos lá. Agora, nós vamos entrar numa parte interessante, que é a função, né? Na verdade, não é uma função, é uma fórmula, né? Porque função, quando você fala função no Excel, se trata de uma coisa só, um único valor, ou seja, é um valor que já vem pronto no Excel. Por exemplo, o PROC-V, nesse caso, é uma função do Excel. Quando falamos fórmula do Excel, é uma junção de mais funções, ou seja, PROC-V com a função se é o índice correto nesse caso, é o índice mais o corresp, que são duas funções diferentes, ou seja, a índice é uma função, o corresp é outra função. Juntos elas formam uma fórmula, né? Formam, mais conhecida aí como a fórmula índice corresp, ok? E aí, nós vimos que o PROC-V, né, nós falamos lá do PROC-V, ele não busca, ele somente busca da esquerda para a direita, né? Nada que está à esquerda dele aqui, ele consegue buscar, né? Eu não consigo ver, por exemplo, a relação de nomes, eu não consigo ver a cidade de ninguém e nem a matrícula. E para isso que o pessoal inventou aqui o tal do índice corresp. O índice corresp, ele faz o seguinte, ele procura tanto da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda, ok? Ele vai para os dois lados aqui, ele pode vir para cá, ou ele pode vir para cá, tendo como referência, por exemplo, aqui os nomes. Nesse caso, nós estamos trabalhando com os nomes, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, a Marina Oliveira. A Marina Oliveira, eu preciso saber aqui dela qual que é a matrícula da Marina. Então, como é que eu faço isso? Se eu digitar, por exemplo, o PROC-V, olha lá, igual a PROC-V, valor procurado, Mariana, estou falando tudo errado, né? Mariana Oliveira, ponto e vírgula, matriz tabela. A matriz tabela tá aqui, ó. Mas aí a matrícula fica para cá, tá vendo? Eu não posso fazer isso aqui, ó. Se eu selecionar a matriz tabela para cá, o que acontece? Ele vai pensar que a primeira coluna seria a matrícula. Ele não entende, o PROC-V não entende isso. Ele pensa que a primeira coluna é a matrícula. Na verdade, a primeira coluna seria aqui o nome, onde está o João, onde está a Maria Oliveira, está o José Santos. Porque o valor procurado que eu estou procurando está aqui. O valor procurado, ele sempre tem que estar na primeira coluna. O valor procurado, não o que eu estou procurando dele. Por exemplo, aqui, ó, valor procurado, a primeira opção. Ele sempre tem que estar na primeira coluna da minha matriz. Sempre. Se ele estiver aqui, ó, por exemplo, a matrícula aqui estiver para cá, o que o PROC-V entendeu? Ele entendeu aqui que é o seguinte, que a matrícula aqui, ó, essa matrícula, ela é a primeira e ela seria o valor procurado nesse caso, mas nesse caso não, ok? Então, vamos lá. Deixa eu só ajustar aqui. Vamos voltar. Esse caso não vai funcionar para a gente, né? O Carlos Miguel perguntou aqui, ó. Se tiver nomes duplicados, como fazer, né? Por exemplo, se eu tivesse aqui um João Silva, por exemplo, José Santos. Ó, neste caso aqui, Carlos, eu recomendaria você criar um índice. É um índice que eu falo assim, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho João Silva aqui e João Silva aqui embaixo também. Aqui, ó, esses dois sejam João Silva. Coloca aqui, ó. João Silva. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um índice. Eu tenho que falar assim, ó, o João Silva, ele está na linha 2. Por exemplo, eu posso fazer uma concatenação. Por exemplo, eu junto João Silva aqui, ó, João Silva com a linha 2. Então, João Silva 2. Esse João Silva de baixo aqui seria o João Silva 4. Ou seja, eu tenho que criar um índice para ele. Porque o PROC-V, ele vai pegar o primeiro que ele enxergar na frente. Como eu falei com você, que ele busca de cima para baixo, o que vai fazer?
eu quero saber qual que é a venda desse João Silva aqui. Ah, é 250. Automaticamente já pegou isso. Ele não vai lembrar e falar assim, ah não, o João Silva é 320. Ele não vai falar talvez isso com você. Ele vai pegar o primeiro que enxergar na frente, de cima para baixo, ok? Então, nesse caso, você tem que criar um índice. Eu quero o João Silva da linha 2. Você cria assim, João Silva underline 2, João Silva underline 4, João Silva underline 5, e aí assim por diante. Você tem que criar um índice para ele, porque nesse caso o PROC-V ele não enxerga de jeito nenhum. Ele vai pegar sempre de cima para baixo e vai pegar sempre o primeiro valor. Então ele vai enxergar sempre o primeiro valor. Por isso muita gente recomenda, quando você for fazer um PROC-V, é você classificar isso aqui ó, em ordem crescente. Então, classificando em ordem crescente, primeiramente já elimina um monte de coisa. Então, na hora que você tiver dois João Silva aqui, aí você vai saber se eu quero o João Silva, sei lá, da matrícula X. Você pode juntar com a matrícula dele. Você pode fazer isso. Então eu posso até mostrar para você aqui, né, no final da aula aqui, como você pode fazer dessa forma. Mas como a gente está criando o primeiro objetivo aqui, é mostrar como é a essência primeiramente, né, como que faz aqui o PROC-V, eu posso mostrar para você para no final. Beleza? Combinado, Carlos? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Deixa eu voltar como estava antes, com José Santos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar agora aqui, né, usando o índice Corresp. Eu preciso saber qual é a matrícula aqui da Mariana Oliveira. Então vamos lá. Primeiramente, eu vou fazer uma explicação como funciona o índice aqui primeiro, o índice Corresp. Primeiro, a função índice, como que ela funciona? Você vai digitar é igual a índice, ok, e abre parênteses. E aí ele te dá duas opções aqui. Tem esse índice aqui com matriz e tem esse aqui índice com ref. Maioria das vezes você vai usar, né, igual eu falei mais uma vez, 99% das vezes você vai utilizar aqui o índice, o primeiro, onde tem matriz, tem número de linha e número de coluna, ok? Então vamos lá. Primeiro aqui, ó, índice, matriz. Qual é a matriz que eu estou querendo? Vou colocar aqui embaixo, nossa colinha, só para a gente ver. Índice, matriz. Qual é a matriz que eu quero? Eu quero saber qual que é a minha matriz, qual que é o valor que eu estou procurando nesse caso. A minha matriz, eu estou procurando é a matrícula, não é? Estou procurando, nesse caso, no nosso índice aqui, a matrícula. Então, eu vou selecionar esse intervalo aqui, ó, onde estão as matrículas. Ok. Número da linha. Como funciona isso? Eu quero saber qual que é o número da linha. O meu intervalo, começando aqui, ó, da célula A2 até A16. Se eu digitar, por exemplo, número da linha, vou digitar um valor qualquer aqui. Vou digitar, por exemplo, linha 5. Número da linha, 5. E vou fechar o parênteses aqui. Olha só o que ele trouxe para mim. 1005. Por que ele trouxe 1005 para mim? Porque aqui, ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Eu digitei, não é o número da linha aqui, ó. Essa linha aqui do cantinho não, viu? Do Excel, da planilha não. É o número da linha do intervalo. Não confundam isso, ok? Então eu comecei aqui, ó, na célula A2 até A16. Então conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ele trouxe para mim aqui, ó, 5. Se eu digitar, por exemplo, aqui, ó, vamos colocar o número 16, por exemplo, que essa célula, que essa linha 16 aqui. Se eu digitar 16, vamos ver o que acontece. Olha só, ele deu um valor de referência. Por que ele deu esse valor de referência aqui? Por causa do seguinte, olha, referência. Eu não consigo, ele está falando comigo assim, ó, eu não consigo enxergar quem está aqui, qual que é a linha 16 desse intervalo aqui. Porque o meu intervalo, ele vai até 15 somente aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Meu intervalo só tem 15 linhas, né? Nós temos 15 linhas, apesar daqui ser a linha 16 aqui na planilha. Nosso intervalo só temos 15 linhas. Como eu solicitei a linha 16 aqui, ó, ele deu o valor de referência, porque a linha 16 seria essa última parte aqui, e o meu intervalo só vai até aqui, ok? Então, primeiramente você tem que entender isso. A minha matriz aqui, o meu número de índice aqui, é o intervalo que eu estou contando. Começando o intervalo lá de cima do primeiro, onde eu estou marcando o intervalo, até o último que vai lá, dependendo da numeração. Como eu digitei agora, posso digitar, por exemplo, 4 ou 2, vou digitar o 2 aqui, ó, 2 agora, ele vai na 1002, que é o número da minha matrícula, 1002, ok? Aqui, ó, 1, 2. Então, primeiramente aqui, esse aqui é o meu índice. Ok. O próximo passo aqui, né? Então, eu dei aqui eu falei com ele aqui um número, ele me deu um texto, né? Ele me deu uma informação aqui.
Agora o Corresp. Como que funciona o Corresp? É igual a Corresp. Abre parênteses. Ele está falando assim comigo. Valor procurado. O que eu estou procurando? Qual que é o valor procurado aqui? Eu estou procurando a Mariana Oliveira. O valor procurado é a Mariana. Né? Assim como lá no PROC-V, o meu valor procurado era aqui o nome, Eduardo Oliveira. Mas no caso aqui também do Corresp, o valor procurado é um texto. Então eu estou procurando aqui a Mariana Oliveira. O meu valor procurado é a Mariana Oliveira. Ponto e vírgula. Eu vou colocar agora matriz procurada, ou seja, o valor, sempre assim como você vê, valor procurado, matriz procurada, ou seja, matriz tabela, mesma coisa. Então a minha matriz procurada é onde está o meu valor procurado. A minha matriz está onde? Aqui. De C2 até C16. Então a minha matriz procurada é o intervalo de C2. Opa. Aqui, ó. Aqui, ó, o Roberto, ó, Ctrl Shift seta para baixo. É? Beleza? Então de C2 até C16, que é a minha matriz procurada. Ponto e vírgula mais uma vez. Tipo de correspondência agora. Ele está falando mais uma vez. Eu quero é menor do que? Uma correspondência exata é maior do que? Não, eu quero uma correspondência exata, assim como 99,99% das vezes você vai procurar informação no Excel, no PROC-V, no índice Corresp, no PROC-X, é uma informação exata, você não quer um valor aproximado. Então eu vou colocar aqui, ó, 0. Posso fechar o parênteses e dou Enter. Olha só, agora eu dei um nome, ele me deu um número, ele me retornou um número. Corresp, 8. A Mariana Oliveira, ela está em qual linha aqui? Esse aqui é o número da linha dele. Vamos ver a localização dela? Mariana Oliveira. 1. Tem a Maria Oliveira, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, a Mariana Oliveira aqui, ó. Mariana Oliveira, ela está na posição 8, ou seja, na linha 8. Vamos chamar de posição 8, né, na verdade. Dentro desse intervalo que nós temos aqui, ó, de 1 a 15. Desse intervalo, de C2, ok? Não se esqueçam disso, não é de C1, não. É de C2 até C16. Muita gente erra esse caso aqui, que pensa que é o número da linha aqui, mas não, é o número do intervalo, ou seja, é o número, a posição dela dentro desse intervalo. Então, a Mariana Oliveira está na posição 8. Se eu trocar a Mariana Oliveira aqui, ó, para, por exemplo, Paulo Souza, olha, número 5. Quem é o Paulo Souza aqui? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5. A posição do Paulo dentro desse intervalo é a posição 5, ok? Olha só que legal, então. Nós temos duas funções aqui, índice e Corresp. Uma, que é a primeira, a índice, eu dei para ela um número, ela me retornou um texto, um nome, né? Um 1 e 2, é uma matrícula. Agora a Corresp, eu dei para ela um nome, ela me retornou um número. Então, você pode juntar essas duas funções. Uma completa a outra, nesse caso. Então, se eu fazer o seguinte aqui, ó. Vou digitar mais uma vez agora. Aqui dentro é igual a índice. Vamos lá, vamos começar agora. A ordem da função é assim, ó. Você começa por índice, abre o parênteses, matriz. De novo, minha matriz é essa aqui. É a matrícula que eu estou procurando. É o número que eu estou procurando lá, minha matrícula, nesse caso. Procurando matrícula, ok? Minha matriz. Ponto e vírgula. Número da linha agora. Olha só, está pedindo agora para mim o número da linha. Qual que é o número da linha aqui do Paulo, por exemplo? Nesse caso, estou procurando Paulo. O número da linha do Paulo aqui, ó. Cadê o Paulo? Vamos procurar ele aqui. Paulo é o número 5. Vamos colocar aqui, ó. 5. Só para a gente exemplificar. Ponto e vírgula. Número da coluna. Não preciso, nesse caso. Fecha o parênteses. Então, 1005 aqui, ó. Paulo, 1005. Só que o Paulo, se eu trocar para outro aqui, ó. José aqui, não vai mudar, tá vendo? Ó? Não está alterando aqui. Por quê? Porque esse número meu aqui, ó, o número 5, que é a minha linha, onde a posição que o Paulo se encontra dentro dessa matrícula aqui, a posição dele, é a número 5, ela está estática, porque eu inseri o número. Então eu tenho que colocar isso dinâmico. Como que eu coloco isso dinâmico? Colocando aqui o número esse número aqui do Corresp, ó. Se eu selecionar aqui agora esse 5, ok? Selecionei. Vamos lá. E agora ele pede o seguinte, ó. Pressiona aqui. Olha só, vamos trocar mais uma vez. Vou explicar. José Santos, 1003, tá vendo? Ó, José Santos, cadê o José Santos? Aqui, ó, a matrícula dele é 1003. Se eu trocar agora aqui a Laura Mendes, 1006, tá vendo? Laura Mendes, 1006. Então ele está trocando dinamicamente.
Quando eu troquei aqui, ó, pelos nomes de cada um, ó, Maria Oliveira, o que aconteceu? Trocou o número aqui da linha da Maria Oliveira e trocou aqui dentro o número da matrícula. Por quê? O índice, ele me deu um nome e o CORRESP me deu um número. Então, umas duas, uma corresponde com a outra. Alguém ficou na dúvida aí? Tá dando para entender isso aqui, pessoal? Que aí eu vou explicar, né? Eu vou mostrar mais uma vez. Eu posso mostrar para vocês mais uma vez. O índice CORRESP, ele me dá, quando eu dou um número para ele me dá um texto, e o CORRESP, quando eu dou para ele um texto, ele me dá um número. Então, as duas se completam. Então, vamos fazer na prática as duas, ó. Vou apagar aqui. Vamos montar mais uma vez aqui, ó. Vamos fazer ela direto agora. É igual a... Só desmarcar essa Mariana aqui, só para a gente poder fazer. Bom, ó, eu vou pegar mais ou menos aqui qual que é o valor aqui. Eu quero pegar a informação, por exemplo, da Laura Mendes. Cadê a Laura Mendes? Laura Mendes está aqui, ó. Vou marcar ela aqui para a gente ver. Laura Mendes está aqui. Então vamos lá. Laura Mendes é igual a índice, abre parênteses, matriz. Então, a matriz sempre será aquele valor que eu estou procurando, que eu quero inserir aqui, ó. Neste caso, eu quero inserir a matrícula. Eu estou procurando a matrícula da Laura Mendes. Matrícula. Selecione esse intervalo todo. Beleza, selecionei tudo. Ponto e vírgula. Aí está pedindo o número da linha. Quem me fornece o número da linha é o CORRESP. Eu poderia muito bem digitar aqui, ó, qual que é o número da linha da Laura Mendes. Cadê? Ela seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu digitaria o 6 aqui, viria aqui a matrícula dela. Mas só que eu quero isso dinâmico, porque toda vez eu vou ter que ficar trocando. 6, 7, 8, vendo quem que é. Então eu vou digitar aqui agora CORRESP, no lugar do número. Vou abrir mais uma vez CORRESP. Abro parênteses, mais uma vez. Ficou um pouquinho grande aqui a função agora, né? Índice, ponto e vírgula, CORRESP. Estou procurando agora, CORRESP, eu vou procurar um número, qual que é a posição da Laura Mendes aqui dentro. Então, a Laura Mendes, ó, CORRESP, valor procurado, Laura Mendes, ponto e vírgula, matriz procurada, onde a Laura Mendes se encontra, qual que é a matriz, né? Em qual intervalo que ela se encontra, matriz procurada, ponto e vírgula, mais uma vez, tipo de correspondência, exata, sempre exata. Fecho o parênteses aqui, porque acabou minha função CORRESP. E aí ele está pedindo agora para terminar a função índice. Tá vendo aqui, ó? Neste caso aqui, eu não preciso mais. Esse número de coluna, ele é um valor, você pode ou não inserir esse valor, que é o número da coluna. Mas como eu estou dizendo que é a matrícula já aqui, eu não preciso dizer. Então fecho mais uma vez o parênteses aqui. E aí acabou minha função. Pressiono o Enter. Então ele trouxe para a gente aqui, ó. Qual que é a matrícula, né, da Laura Mendes? É a 1006, tá vendo? 1006. Tranquilo? Ficou tranquilo, pessoal? O índice CORRESP? Deu para entender direitinho? Carlos, você já conhecia essa? Roberto? Qualquer dúvida pode perguntar aí, viu? A gente pode fazer aqui. A CORRESP, né, parece que ela é um pouco assim mais complicada, mas quando você pratica ela aí, faz ela 5 vezes aí, você trabalha com ela no dia a dia para poder buscar os dados assim da direita para a esquerda que o PROC-V não faz, fica bem tranquilo, viu? Eu acho que até recomendável você utilizar aí a índice CORRESP até junto aí com, assim, troca, né? Usa para você pegar a prática. O PROC-V provavelmente você já está bem tranquilo, mas assim, quando você for utilizar, né, nas suas funções lá no seu trabalho, na sua casa, que você precisar usar a função PROC-V, troca pela índice CORRESP, vai funcionar da mesma forma. Ela é um pouquinho maior, mas aí você pega essa prática, entendeu? Vai tentando, faz ela com PROC-V, busquei esse valor, PROC-V deu isso aqui, tá correto, já sei. Aí você vai e tenta também com a índice CORRESP, né? Bateu, beleza, já aprendi. Então vai praticando, isso é mais a prática mesmo, que você vai entendendo, ok? Então, a índice CORRESP é praticamente isso aqui. Ela mostra para você, né, buscando os dados da direita para a esquerda e também da esquerda para a direita, dependendo da coluna que você selecionar. Então, nesse caso aqui, ó, a Laura Mendes, nós buscamos a matrícula dela. Ou seja, nós buscamos da direita para a esquerda, porque o PROC-V, ele é restrito isso aí, ele não consegue, ele é limitado, aliás, nessa parte aqui, ele não consegue buscar, neste caso aqui, da Laura Mendes, a matrícula dela. Então, é para isso que a gente utiliza o índice, mais aí a função CORRESP. Ok?
Beleza. Beleza, Carlos. Vamos lá. Vamos mais uma parte aqui. E agora, nós vamos para mais uma parte que seria o quê? É o PROC-X. PROC-X é mais tranquilo ainda, né? Você vai ver que o PROC-X aqui, deixa eu só voltar aqui tirar essa cor aqui, né? Destaque. Beleza. A PROC-X, você vai ver que é mais tranquila ainda. Ela é uma função aí que ela foi criada a partir de 2019, né? E igual eu falei, nós temos aqui PROC-V, procura na vertical, né? Temos o PROC-H, né? O PROC-H, que seria na procura na horizontal, ou seja, ele procura da esquerda para a direita, né? Ele vai procurando cada linha ali, cada coluna, aliás, assim como ele fez com os nomes aqui, ó. O PROC-V ele vai de cima para baixo, o PROC-H ele vai da esquerda para a direita, mas a gente não vai mostrar o PROC-H aqui hoje, vai mostrar na próxima aula, né? Em futuras aulas. E nós temos também o PROC-X. O PROC-X, o que ele faz? Esse X aí significa o quê? Que ele pode buscar de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, ok? Então ele mostra para a gente isso aí de forma mais fácil, então. Então, para isso que serve o PROC-X. E o PROC-X, ele foi criado, como eu estava dizendo, ele foi criado a partir de 2019. Então, tem o Excel, né? Quem tem o Excel aí, a partir de 2019, terá o PROC-X aí. Quem tem as versões 365, né? Que são as mais atualizadas, que são pacotes de assinatura que a Microsoft proporciona aí para o pessoal, automaticamente já tem. Então, inclusive até o Excel que via web, né? Que ele não tem alguns recursos como macro, ele não, acho que tem tabela dinâmica, mas não tem macro, mas ele via web, ele aceita também o PROC-X. Então essas funções assim mais atualizadas, o web tem, a versão 365 tem, e as versões de 2019 para frente tem. Quem tem a versão 2016, 2013, aí 2010, 2007 não vai ter o PROC-X, ok? E aí é uma coisa que eu digo, se por acaso eu digitar aqui, criar uma função aqui, né, uma planilha, colocando o PROC-X aqui, eu tenho o PROC-X na minha máquina, e mando lá para o Carlos. Ô Carlos, pode usar aí a planilha do jeito que você quiser para buscar os dados. Se o Carlos não tiver na máquina dele instalado, né, o PROC-X, a versão mais atualizada, não vai funcionar, vai dar um erro aí no Excel dele, e ele não vai conseguir visualizar as informações corretamente. Vai dar um erro. Então, as duas máquinas, né, as máquinas que utilizam a função, tem que ter o PROC-X instalado. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar com o PROC-X aqui de forma mais simples, né? Para mostrar para vocês como que ele funciona. Então vamos lá. Para começar, assim como qualquer função, eu digito aqui igual a PROC-X, ok? Abro parênteses e ele tem um monte aqui, ó. A colinha dele aqui é extensa, ele tem um monte de informação que você pede aqui. Umas duas aqui você não vai precisar. Bom, mais uma vez, 99% das vezes você não vai utilizar, ok? Então vamos lá. PROC-X. Pesquisa valor. Assim como lá no PROC-V, como no índice, né, no índice CORRESP, é o valor que você precisa pesquisar. Quem que eu estou procurando? Nesse nosso exemplo aqui, eu estou procurando o José Santos, né? Deixa eu centralizar um pouquinho mais aqui, ó. Eu estou procurando aqui o José Santos. Pesquisar valor. Então, eu seleciono o José Santos aqui. Beleza, ele está na linha, na célula I16. Ok? Ponto e vírgula. O próximo argumento que ele está me pedindo. Pesquisa a matriz. Mais uma vez aí a matriz envolvida, né? Então, seria o intervalo onde se encontra aqui o José Santos. A matriz. Matriz aqui, ó, é única, né? A matriz dele. Pesquisa matriz, José Santos. Então, ele está nesse intervalo onde se encontram os nomes. Ou usando o atalho aqui, ó. Shift, Ctrl, seta para baixo. Selecionei todo o intervalo. Ok. E aí, agora, o próximo passo, né? Que eu já localizei a pesquisa, já identifiquei qual é o valor que eu quero procurar. Já identifiquei qual que é o local que está esse valor que eu estou procurando. O próximo passo, pressionando ponto e vírgula, é a matriz de retorno. O que eu estou procurando aqui? Eu estou procurando a matriz, ou seja, a matrícula, aliás. Qual que é a matriz de retorno? Qual que é a informação? A matriz de retorno está aqui, ó, é a matrícula. Quem que eu estou procurando? O que eu quero que retorne para mim? Ok? Então, é o intervalo de A2 até A16.
ponto e vírgula, se não encontrado. Esse se não encontrado aqui, caso você, por exemplo, se você não encontrar aquele nome José Santos dentro da tabela, ele vai retornar para você aqui falando assim, ó, o que você digitar lá dentro, não encontrei, valor inválido. É um texto que você vai colocar lá dentro, né, falando assim, ó, não encontrei, é um valor inválido, e vai mostrar para você na tela, caso não encontre. Ao invés de dar aquele erro N/D, né, que seria no PROC-V, você vê muito isso, no índice correto também, você vê muito, ele fala assim, N/D, não identificado, não definido. O PROC-X, ele proporciona isso para você, ele fala assim, ó, se der ND, né, como se fosse um CIS, se der um ND ali, se der um erro, se não encontrar, coloca para mim esse texto, não encontrado. Ele só serve para isso, ok? Eu vou ignorar isso aqui, porque nós já temos, né, esse valor é encontrado, porque nós colocamos aqui na validação de dados, ponto e vírgula, correspondência exata. Mais uma vez, eu digito aqui o 0, eu quero 0. E posso agora fechar o parênteses. 1003. Qual que é a matrícula do José Santos? Vamos procurar aqui. José Santos. 1003. Muito tranquilo, não é? Então, para substituir aí o índice correto, aquela função maior que você faz, a Microsoft simplesmente criou o PROC-X para que você procure aí os dados, né, mais facilmente, sem precisar criar aquele monte de função, juntando aquele monte de função. É um jeito até mais simples de você fazer isso. Ou seja, você tem aqui a pesquisa do valor, que é o valor que você está procurando, o local que esse valor se encontra, que seria a pesquisa. O próximo passo aqui é a matriz de retorno, caso você queira, o local onde você quer que traga informação, de onde está buscando informação, ou seja, da matrícula, é esse intervalo aqui. O próximo aqui é o valor, cadê o último valor aqui, ó? Seria o caso, o se não encontrado, e o modo de correspondência exata. Você pode colocar como 0 aqui, exato, ok? Então, pressionando o Enter, ele vai trazer para você. Se você trocar aqui, ó, vamos colocar a Laura Mendes, por exemplo, ele trouxe a mesma matrícula aqui, ó, 1006. Então, das duas formas funciona. Então, caso você aí, na sua máquina, né, se você tem versões aí 2016 para baixo, né, que seriam versões mais antigas do Excel, você pode substituir, né, no lugar do PROC-X, você vai substituir pelo índice CORRESP, né? Não vai funcionar, no caso da sua máquina, o PROC-X. E caso você não consiga fazer aquela busca da direita para a esquerda, né? Se você for usar da esquerda para a direita, você pode usar o PROC-V mesmo. Caso você precise buscar da direita para a esquerda, você utiliza, nesse caso, aqui o famoso, né, índice CORRESP ou então PROC-X. Tranquilo? Espero que você tenha gostado aí, né? O que eu tinha para mostrar para vocês aí sobre PROC-V, índice CORRESP e PROC-X seria isso. E aqui, até o Carlos me perguntou como, deixa eu ver aqui, ó, se tiver nomes duplicados, como fazer, né? No caso de nomes duplicados. Eu até expliquei para ele aqui, né? A gente pode utilizar um índice. Então eu vou tentar fazer aqui na tela com vocês, para atender aqui, né, o pedido dele, para a gente entender a informação. Então vamos lá. Deixa eu só colocar aqui, ó. Vou criar aqui, por exemplo, um índice aqui do lado. Uma situação hipotética mesmo, como eu falei. Seria mais como se fosse uma gambiarra aqui para poder identificar nomes diferentes, né? Quais são os nomes que você quer. Nesse caso, por exemplo, aqui, ó, vamos colocar aqui, é igual a João Silva. E vou concatenar. Concatenar é juntar as duas informações, né? Você junta o João Silva com mais uma palavra, um texto, um número. Eu vou concatenar ele aqui com a matrícula. E para concatenar, né, foi até assunto de aula passada, eu falei sobre o concatenar aí, você pode até ver uma live que eu fiz, sábado passado, tem essa informação lá. Vou concatenar, eu tenho esse Ezinho aqui, né, que eu coloco, que serve de junção. Aí eu vou colocar aqui uma aspas, vamos colocar um hífen, aspas, e um Ezinho aqui, e vou clicar aqui na matrícula. Então aqui, ó, eu abro e expandir um pouquinho para você ver melhor. Eu criei aqui, ó, João Silva 1001 e assim por diante. Então, se eu, por exemplo, tivesse aqui, ó, criei os nomes, vamos colocar aqui do lado, beleza, ó, tem os nomes, cada um com sua matrícula. Então, é como se fosse uma gambiarra aqui para a gente poder ajustar isso aí no caso de nomes, né, duplicados. E aí eu tenho aqui, ó, João Silva, José Santos.
Se eu digitar, por exemplo, aqui no lugar do José Santos, eu fosse João Silva também, eu tenho o João Silva aqui 1001 e o João Silva 1003. Eu sei que são pessoas diferentes. Apesar de ser homônimos, né, ter o mesmo nome, nós temos matrículas diferentes. E aí, para o PROC-V funcionar nesse caso, eu teria que criar aqui alguma coisa assim, ó. Deixa eu ver aqui do lado, ó. Neste caso da nossa lista, ele não vai funcionar. Você pode optar por fazer assim, ó. No caso você queira, colocar as matrículas. Por exemplo, aqui, ó. Ao invés de você colocar esse nome dessa lista, você pode trocar aqui, ó. Dados. Clica aqui na lista, na validação. E troca por esse aqui, ó. Se você quiser. E dá OK. Pronto, deixa eu trocar aqui agora. Eu tenho o nome de cada um por matrícula. Por exemplo, aqui, ó, João Silva 1003. Vai dar um erro aqui porque não vai encontrar. Aí eu tenho que fazer o PROC-V mais uma vez, né? Vou ter que trocar o PROC-V aqui agora. Vamos lá, vamos começar o PROC-V. É igual a valor procurado, João Silva 1003. Ponto e vírgula. Seleciono esse aqui, ó, a matriz tabela. Eu quero saber qual que é o valor dele, qual que é o que eu estou pedindo aqui. Eu estou pedindo produto vendido. Eu seleciono o João Silva todo aqui, até o produto vendido. Qual que é a linha aqui? Vamos ver, ó. Selecionei todo o intervalo. Ponto e vírgula. Eu estou pedindo agora o número índice coluna. Qual que é o número da coluna? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É o número 8. Coluna número 8, número índice coluna. Ponto e vírgula 0. Prontinho aqui, buscou. Dessa forma aqui. Há outras formas também, mas só que são formas mais demoradas, né? Como o tempo aqui é mais curto, eu posso até fazer um vídeo, gravar um vídeo e mostrar para vocês aqui, tá ok? Mas a princípio seria isso aqui. Você pega o João Silva 1003, que é a matrícula 1003, ou então o João Silva 1001. Tá vendo? Vou buscar aqui, ó, produto A, e esse aqui, 1003, buscou o produto C. Então são duas pessoas diferentes, porém, são duas pessoas, né, diferentes, com nomes iguais, porém com matrículas diferentes, né? Como se fosse um CPF aí, uma matrícula, uma identidade. Tranquilo? Espero que tenha respondido aí, viu, Carlos? Se você quiser aí, a gente pode, eu vou mandar, eu posso até criar um outro vídeo aqui para a gente poder mostrar isso aí com mais detalhes. Por exemplo, se eu tivesse uma relação de nomes, tenho 5 nomes iguais, trazer a informação de todos de uma vez, eu posso criar um vídeo desse depois. A gente pode gravar um vídeo, ou então fazer até uma live mesmo, mostrando como se faz isso, ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da live, tenham curtido, né? Se quiser comentar mais alguma coisa aí, viu, pessoal? Pode comentar mesmo, pode falar, que a gente vai responder aí, tá ok? E aí, espero, né, mais uma vez, espero que você tenha gostado da live, tenha curtido, tenha aprendido aí esse passo a passo do PROC-V, do índice Corresp, né? Uma visão mais geral aí do PROC-X. E a gente vai se ver aí no próximo sábado, né? No próximo sábado nós temos mais uma live, nesse mesmo horário, né? Seriam às 15 horas. Muito obrigado mais uma vez pela participação de todos. E eu vejo vocês durante a semana. E no próximo sábado nós temos uma live, ok? Eu te vejo. Até lá. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Inscreva-se em nosso canal. Obrigado por assistir o nosso vídeo. E siga-nos em nossas redes sociais.